Oi! Para quem não me conhece, eu sou a Geise da Pano de Casa e hoje eu vim ensinar mais um kit cortado, tá? O que vamos fazer hoje é esse modelinho de carteira, tá? E no kit já vem essa aba, o tecido principal, tecido de forro e o tecido para as divisões internas da sua carteira, tá? Então agora vamos iniciar a nossa aula para que você possa costurar uma peça tão linda quanto essa. Você vai receber na sua casa o kit embaladinho dessa forma, tá? Aí a gente vai abrir e vai ver o que tem dentro dele para a gente começar a costurar. Vem a aba, tá? De couro montana, sintético montana 1.4. A gente fala couro, mas não é um sintético que imita couro. Os tecidinhos já do forro, vou deixar tudo separadinho porque nós não vamos começar por essa parte, tá? São os forrinhos do bolso, o tecido principal e os outros dois tecidos. Um é um bolso interno, faz parte do bolsinho, que a gente vai utilizá-lo dobradinho, vou deixar aqui, e o outro é o tecido de forro mesmo da peça, tá? Então, nós vamos iniciar a nossa peça, ó, para você ver, tecido de forro, tecido principal. Agora, nós vamos deixar o tecido de forro de lado. Nós vamos levar esse tecido com a manta R2 para o ferro de passar roupa, para ativar essa cola e fazer com que esse tecido fique grudado aqui, para a gente dar sequência ao nosso, a montagem do nosso kit, tá? Lembrando que a manta R2, ela tem cola tanto de um lado quanto do outro, e no caso dessa peça, dessa carteira, nós precisaremos utilizar a manta R2. Então, eu vou ali no ferro, vou passar essa peça aqui e já volto para a gente poder iniciar as costuras. Com o nosso tecido já fixado aqui na manta, eu não vou puxar para não tirar, porque a intenção é deixar de fato aqui. O que que a gente vai fazer? Eu vou ligar a máquina de costura e nós vamos fazer uma costura a toda a volta para prender esse tecido aqui nessa peça, tá bom? Pezinho só uma costurinha de segurança, só na beirinha com o seu pezinho de máquina. Você vai contornar toda a peça para fazer essa costurinha. Bem devagar para prender o tecido todinho. Não avança essa beirada, porque a gente tem o viés que nós vamos colocar nessa peça, então se você avançar, vai dar para ver essa costura. É uma costura de segurança, por isso que ela é feita na beirinha. Só para dar segurança com esse tecido preso aqui. Ó, já dei a volta todinha, fiz o corte. Vou mostrar para vocês aqui, olha, toda a costura eu vou virar, que do lado avesso, como a costura é preta, fica mais fácil de ver, tá vendo? Agora, o nosso próximo passo é marcar esse meio aqui. Por quê? Porque agora nós vamos colocar essa aba. Então, essa aba, para ela ficar bem posicionada, nós temos que marcar o meio dessa peça. E eu já vou aproveitar para marcar, centralizar essa parte aqui e essa parte aqui, porque nós vamos precisar saber esse meinho aqui dos 4 ladinhos da peça. Então, eu já vou dar um piquezinho, é só um piquezinho pequeno, ó. Só para ficar marcadinho o meio, tá bom? Pronto. Olha, eu dei piques pequenos, tá vendo? Dá para ver em cima, embaixo, ó. Foram piques pequenininhos para ficar mais fácil para marcar. Eu escolhi, eu vou virar para ficar fácil para vocês, que essa parte aqui vai ser a minha parte de cima da minha estampa, tá? Quem comprar a carteira e olhar, vai olhar com um desenho assim, tá bom? Se você quiser colocar de cabecinha assim para baixo, também pode, mas
o tecido, esse aqui no caso eu vou colocar assim. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar uma régua e uma caneta de marcar tecido ou um gizinho de alfaiate que você tiver em casa, normal. A primeira costura que a gente vai fazer é prendendo essa aba. Essa aba, ela é encaixada na peça antes de você colocar o tecido de forro, tá? Então, a gente vai fazer a marcação para colocar essa aba. Essa tirinha que vai ser da nossa aba, ela tem 3 centímetros de largura. Então, o que a gente vai fazer? Ela vai ser costurada na parte de trás da carteira. Essa é a frente da carteira, essa é a parte de trás. Aqui que eu vou fazer a marcação. Qual a marcação que você vai fazer? Você vai, no seu corte que você fez, você vai colocar a sua régua bem aqui, a minha tá bem centralizadinha. Você vai pegar a régua e vai colocar, ó, você precisa de 3 centímetros da ponta até aqui. Nós queremos a marcação de 3 centímetros. Eu já posicionei a minha régua no meio daquele pique que eu fiz. Eu vou fazer aqui, ó, a marcaçãozinha de 3 centímetros, aonde eu vou posicionar, tá? Agora que eu já sei onde é o centro, tudo direitinho. E eu já sei que tem 3 centímetros. Eu vou fazer o risquinho aqui de 3 centímetros. Para ficar bem no meinho. Vou dar um confere aqui agora. Esse aqui é o meio. Pronto. Vou tentar mostrar a marcação que eu fiz. Essa é a marcação aonde eu vou encaixar a aba, tá? A aba, ela fica assim, ó, porque essa é a parte de trás, a gente vai fechar e ela vai vir aqui na frente, tá vendo? Então, nós vamos fazer a marcação da aba para fazer essa costura aqui. Então, vamos lá, só para não ficar confuso. Você vai marcar daquele centro que você deu o pique, daqui 3 centímetros a partir daqui do pique, tá? Da ponta. 3 centímetros para dentro. Você vai posicionar a sua aba. Feito 3 centímetros para dentro, como é que você faz? 1,5 para cá, 1,5 para cá, pra gente colocar a aba bem certinha no centro, tá? Eu vou fazer o confere aqui, para ver se ficou bem certinho. Ó, tá certinho, 4,5 para cada lado, deu aqui certinho, tá? Então, agora eu vou fazer essa costura. Como que essa costura será feita aqui? Eu vou fazer só uma costurinha, um retângulo aqui, ó, não vou nem avançar muito, você pode fazer essa marcaçãozinha. Eu vou de olho mesmo no pé da máquina. Começar por trás. Retrocesso no início e no final, vou até perto da beirada, vou subir um cadinho, vou virar e vou desvirar novamente. E agora eu passo a costura em cima daquela outra e vou finalizar. Retrocesso também, sempre no início e no final. Olha como é que ficou. Deixa eu limpar. Isso, olha. Tá vendo como é que eu fiz essa costura? Bem simples, né? Por que que eu não avancei ela muito pra cá? Porque para colocar o viés eu vou precisar dobrar. E o Montana 1.4, ele não é tão molinho, então pra gente ter um bom espaço, é melhor a gente fazer mais ou menos 1 centímetro. Eu acho que deu 1 centímetro aqui certinha a costura, ó, ficou um retângulo. Vou tentar mostrar aqui. Ó, de 1 centímetro, tá vendo? Aqui. Viu? Deu pra ver direitinho? Olha, eu quero mostrar o detalhe de como ficou costurado.
Você pode fazer a marcação, se você não tiver essa prática, eu sei que deu 1 centímetro certinho aqui a largura do meu retângulo, tá vendo? Se você pegar a régua, se eu pegar aqui e te mostrar, você vai ver que deu muito próximo, olha, 1 centímetro de fora a fora. Tá? Então, você pode marcar 1 centímetro e sair um pouquinho da beirinha para a costura não pegar tão na beirinha. A intenção é prender. Eu vou virar uma vez para você ver como que ficou. Olha, tá bem presinho. Eu vou cortar essas linhas de excesso que estão aqui, mas a nossa aba está bem presinha. Tá? Aí você não esquece de regular o ponto para ele não ficar muito apertado e dar um charme, porque essa costura, esse pesponto que aparece é o que dá o charme na peça, tá bom? Agora bora pro próximo passo. Depois que a gente coloca a aba, tá? Agora que a gente vai fixar o nosso tecido de forro. Tá? E no caso dessa carteira, nós vamos utilizar esse tecido. É o mesmo processo que o tecido principal. A gente vem com o ferro e prende esse tecido na parte do forro, para ser o nosso forrinho interno da carteira, tá? E é o que eu vou fazer agora. Agora nós vamos começar a costurar. O fato da gente ter costurado mais para dentro aqui, ó, deixado esse espaço, vai facilitar agora, para não ter perigo da gente costurar sem querer a aba. Vamos fazer a costurinha de segurança. Vou fazer com a linha preta, mas nós vamos trocar essa linha, tá? Porque o preto eu utilizei por conta da costura da aba. Mas agora eu tenho um detalhe que eu vou fazer na carteira que eu não vou utilizar a linha preta, vai ser amarelinha e depois a gente troca de novo para preta. Não pode ter preguiça, se quiser que fique bonito. Vamos ver se tem excesso, só o tecido que dá uma desfiadinha, mas tá todo preso. Olha, no preto dá para vocês verem direitinho, tá vendo? Como é que ficou todo presinho? Então, agora qual o próximo passo? Nós vamos colocar o nosso botão, tá? Na aba. E o botão aqui também, aonde vai fechar, ó, porque essa aba, ela vai fechar aqui, tá vendo? Então, como que nós vamos fazer essa marcação? Esse é o próximo passo agora. O que que você vai fazer? No meinho, aonde a gente deu o pique, é praticamente a mesma coisa, tá? Agora, nós vamos fazer a marcação do botão aqui. Tá? Porque nós vamos fixar o botão tanto aqui quanto aqui, tá? O que que a gente vai fazer? Vai pegar o meinho do pique, ó, tá bem aqui o meinho do pique. É a mesma marcação daqui, são 3 centímetros da ponta pra dentro. Ó, eu já sei que dá bem aqui. Então, eu fiz a marcação aqui. Não sei se vocês conseguem ver, mas tá bem aqui a marcaçãozinha, ó. 3 centímetros, tá? Então, como que a gente vai fazer agora? Essa marcação está feita, eu vou fazer o furo e colocar esse botão. Nós vamos fazer o furo, eu utilizo essa ferramenta aqui, onde eu vou furar aqui e aqui, tá bom? Eu quero ensinar uma coisa para vocês. Primeiro, eu não faço o furo daqui, eu faço o furo dessa peça. Mas antes, eu queria mostrar uma opção que eu estou dando para vocês, para poder fazer com que essa aba não fique com esse tudo retinho. Pode ficar que ela vai ficar linda, não tem problema nenhum. Olha aqui como é que ela vai ficar bonita, retinha. Tá vendo? Mas eu quero aproveitar esse vídeo para ensinar um outro acabamento, que eu fiz esse acabamento aqui. Olha, muito fácil de fazer, foi com a tesoura e dá um charme na peça. Então, eu quero ensinar vocês a fazerem, é muito fácil, é só para dar um charme. Mas, se você preferir querer usar ele bem retinho, pode ser também. Olha como é que é fácil. Vocês vão dobrar essa aba aqui, dobra assim, ó, une uma com a outra, você pega a tesoura, escolhe o tanto que você quer cortar. Eu quero assim, ó, como tá bem unida, ela vai ficar certinha. Olha como é que ficou. Olha que detalhe bonito que deu. Uma coisa tão simples que deu um detalhe muito bonito. Agora sim eu posso fazer o furo desse botão. O que que a gente precisa atentar? Para esse botão não ficar fora. Então, ele tem que ficar assim, mais ou menos, igual tá aqui, olha, uma sobrinha, tá vendo? Ó, eu quero que ele fique assim. Você pode até, para você se sentir segura,
faz assim uma marquinha nele, mas tem que ser bem certinho, porque uma vez que você marcar o montana, não tem como tirar essa marca. Eu venho aqui, faço furo, coloco o acabamento aqui em cima, que esse é o acabamento que vai dar. Coloco o macho e a fêmea, um encaixo no outro. Agora, eu venho aqui, ó, com um balancinho. Se você não tiver, você pode usar aquele alicate de mão também. Esse aqui já está fixado, tá vendo? Olha, olha como é que ficou bem acabado. Agora, a gente vai fazer o furo do lado de cá, tá? Nesse caso, eu tô utilizando o botão Rita, você pode usar o que você tiver. Eu tenho a marquinha aqui, eu vou clarear para você ver a marquinha da onde eu fiz o furo, tá vendo? Eu venho com ele aqui só para dar um confere, para ver se ele vai ficar retinho, vai ficar certinho e tudo mais. Ele vai ficar certinho. Eu vou vir aqui e vou fazer o furinho ali, ó. Vai vazar, é para vazar do outro lado mesmo. Esse acabamento fica pro lado de cá. E esse aqui é onde vai ter o encaixe, tá bom? Eu venho aqui e coloco o botão. Olha, tá presinho. Agora vocês vão ver que vai fechar direitinho. Esse botão já posto aqui não vai atrapalhar em nada a nossa carteira. Tá vendo? Agora nós vamos fazer a parte interna dela, tá? Ela é uma carteira muito fácil de fazer, muito gostosa, não é demorada. Eu vou trocar a linha, vou tirar a preta e vou pôr a amarela, que eu vou fazer uma costura de quilt aqui fora para prender melhor essa peça, tá? Mas depois eu volto para a linha preta. Agora nós vamos passar a costura, tá? Encontrando os riscos aqui, ó, um pique aqui, um pique aqui. A gente pega a régua e faz o risco, ó, para marcar. Agora nós vamos fazer uma costura com ponto mais larguinho para dar um detalhe e além do detalhe prender o tecido principal no tecido do forro. Por isso que eu coloquei a linha amarela, para ficar combinando com o tecido do forro. Se fosse a preta ia ficar muito grosseiro aqui, tá bom? Então agora nós vamos fazer essa costura, tá? Na nossa carteira. Não esquece de dar o retrocesso no início e no final. Ó, eu quero mostrar como ficou, tá vendo? A hora que passar o ferro, sai aqui esse giz de alfaiate. Olha na parte interna, nós vamos tirar os excessos aqui, tá? Ficou muito bonito. Vou tirar o excesso de linha que tem. E agora, eu vou fixar uma etiquetinha aqui, tá? Olha, eu vou fixar essa etiqueta com a minha logo, a minha marca, tá? Eu vou fixar ela aqui. Aqui na descrição do vídeo, você vai encontrar a nossa parceira, tá? Onde eu compro as minhas etiquetas. Eu super indico, que é a Nayara, da Mamãe Bordô, tá bom? E agora eu vou ensinar como que coloca essa etiqueta. Não esquece que também tem um cupom de desconto para os meus clientes, meus seguidores. E o cupom de desconto é o pano de casa. E eu vou fazer agora a marcação para colocar essa etiquetinha, tá bom? Eu sei que esse aqui é o meio, então eu vou encontrar essa ponta com essa, que aí fica mais fácil para eu marcar. Com a unha mesmo eu marquei, eu tô vendo que o meio é aqui. Eu pego essa etiqueta também, só dou uma dobrinha para saber onde é o meio, já vi. E eu vou colocar ela um pouco mais para cima, porque aqui vai entrar meio centímetro do viés, tá? Então, o que que eu vou fazer? Aqui eu vou fazer uma bolinha, uma marcaçãozinha, e aqui eu vou fazer outra marcaçãozinha. Ó, dá pra ver, tá vendo? Aqui e aqui. E agora eu vou furar para poder colocar essa etiqueta, tá? Essa é diferente de colocar, essa não costura. Mas a Nayara tem vários modelos. Deixa eu furar de dentro para fora. Tem vários modelos de etiqueta lá.
que ficar mais fácil, combinar mais com o seu artesanato, ela te ajuda a escolher lá. Bora lá. Ficou bem esticadinha. Ó, e ela vai ficar exatamente assim, tá? Eu vou fixar ela, mas eu quero mostrar como ela vai ficar, tá bom? Agora eu vou usar o meu balancinho, vou trocar aqui porque tava pro botão Rita, tá? Mais pra frente eu ensino, quem quiser pode deixar na descrição como que faz pra usar o balancinho. Pra colocar esse botãozinho aqui, é outra pecinha que a gente encaixa. Tá reguladinho, agora eu vou colocar. Ó, eu encaixo essa parte de baixo aqui e em cima ele vai fixar. Já prendeu, tá vendo? Vou fazer do outro lado agora. Mesma coisa, encaixo ali embaixo. Fixou. Ó, vou fechar para vocês verem como vai ficar. Tá vendo como tá bonito? Agora nós vamos fazer a parte interna da carteira. Não se preocupe que todos esses detalhes vão ficar escondidos com o bolso, tá bom? Aí bora fazer a parte interna então para finalizar essa carteira. Ela é muito prática, muito fácil de fazer. Agora nós vamos pegar aqueles tecidos que vieram dentro do seu kit, que são, ó, esse é um lado da carteira, tecido principal, tecido de forro. A gente já vai virar ele assim. Tecido principal com tecido de forro, tá? E aquele que veio inteiro, que você achou que não serviria para nada, você vai dobrar no meio. Ele serve sim, ele faz parte do bolsinho do zíper, tá bom? Como que nós vamos fazer agora? Vamos começar pelo zíper. O que que você vai precisar? Você tem que ter um zíper na largura da carteira. Eu aconselho maior, igual aqui. Ela tem 12 centímetros. Eu tô usando um zíper bem maior, tá? Eu tô usando um zíper de 25, não precisa ser isso tudo, você pode usar o zíper de 20 ou no de metro cortar um pouco maior, porque você vai precisar ter espaço. Nós vamos cortar essa parte aqui, tá? Eu vou tirar esse cursor daqui, depois eu vou ensinar como coloca, tá? Pra gente poder começar a costurar. E nós vamos fixar agora o viés. Você vai precisar para esse pedaço aqui do fecho de 2 cortes de viés, tá? Ultrapassando os 12 centímetros, tá bom? Que no caso aqui tem 3 centímetros a mais para cada lado, então tem 18 centímetros. Aí você usa a quantidade que você quiser, tá? Como que você vai fazer? Agora nós vamos começar essa costura, tá? Se você não tem segurança, você vem com um clipezinho assim, olha, para prender. Você vai colocar o direito do seu zíper com o direito do viés, tá? Coloca bem na pontinha, ó. Tá vendo? Rente um do outro. Eu não vou pôr muito não, porque não tem necessidade, mas só para mostrar, tá? E você vai passar uma costurinha. Eu não passo muito para dentro a costurinha não, tá? Ó. A linha de baixo eu continuo com a linha amarela. A de cima que eu troquei para preta, porque nós vamos precisar fazer a costura desse viés. E vai precisar ser a linha da cor do viés, tá? Olha, eu fiz uma costura aqui, tá? Tá a linha amarelinha. Nós vamos dobrar ela no meio certinho, encontrando ponta com ponta. Tá? Ó, ponta com ponta, tudo aqui. Nós vamos fazer a mesma costura do lado de cá. Direito do zíper com o direito do viés. Eu faço uma costura na ponta, tá? Não é muito na ponta, dá uma entradinha, um cadinho. Só para prender. Se você quiser, pode usar o pé de zíper, mas aqui eu não vejo necessidade de usar. Ó, eu vou virar que fica melhor para ver. Ó, a costura,
até dar uma regulada aqui, que o preto tá passando. A gente dobra igual fez do outro lado. Tudo rentezinho aqui, ó. Tudo rente, tem que ficar. Faz essa dobrinha. Esse é o bolsinho do zíper, tá? Então, o que que a gente faz agora? Vou passar uma costura de segurança aqui para poder prender esse tecido principal com o de forro, tá? Só passar um pouquinho. E vou fazer do outro lado também com outro bolsinho, só para facilitar. Não vou nem pegar na ponta, só para ficar preso. Pronto. Feito a costura de segurança, tá? Você vai pegar a carteira olhando para sua frente dela, ó, você tá com ela de frente para você. Você vai abrir a carteira, o bolso do zíper vai do lado direito. Então, eu já peguei o tecido que eu vou utilizar no lado direito e separei o do lado esquerdo. Esse é o que eu vou fixar agora. Você coloca aqui no meinho, tá? Vocês viram? Olha como é que tá sobrando, tanto zíper quanto viés. É melhor ter sobra do que faltar. Você vai colocar essa peça aqui dentro, esse pedacinho aqui do corte, que é o tecido principal, o tecido de forro, encaixa bem aqui dentro. Ó, feito esse encaixe, nós vamos passar uma costura aqui na ponta, tá? Retrocesso no início e no final. Ó. Tá preso aqui, tá vendo? Ficou presinho. Agora eu vou colocar esse tecido que nós dobramos. Esse aqui que veio inteiro, que a gente fez a dobra, ele entra nessa ponta aqui. Aí a gente tem que virar e deixar bem certinho, tá? Ó. Eles foram cortados maiores mesmo, então você não se preocupa, é para ter sobra, você vai ter que cortar esse excesso. É melhor sobra do que faltar. Agora eu vou prender, pode ser com alfinete, o que você tiver aí, e eu quero mostrar, tá vendo? Tá tudo na ponta. Por que que esse tecido de baixo tem que ser dobrado? Para dar esse acabamento, porque se ele for corte igual aqui, vai desfiar. Então a gente dobra e nós teremos um acabamento aqui perfeito. Agora nós vamos passar a costura aqui, prendendo como a gente fez do outro lado, tá? Agora nós vamos costurar, tá? Na beirinha, como eu ensinei pra vocês, bem certinho aqui, retrocesso no início e no final. Eu vou começar um pouco antes, porque como tem sobra, ó, aí aqui eu vou dar o retrocesso e vou seguir com a minha costura, tá? Colocando tudo na beirinha bonitinho. Pronto, retrocesso no início, retrocesso no final. Essa parte já está prontinha. Estão vendo como é que ficou? Ficou bem presinha. Agora que nós já costuramos, já prendemos esse zíper aqui, ó, o avesso, essas pontas esquece que a gente vai cortar, tá bom? Ó, agora que nós já costuramos, nós vamos colocar o cursor aqui no zíper, tá? Como que eu faço? Eu venho aqui, puxo um pouquinho para fazer um corte, escondo uma ponta e venho aqui, ó, só corto um pouco. Olha como é que ficou, tá vendo? Agora, eu encaixo esse zíper aqui, ó, ó. Encontro com essa ponta que eu cortei. Ó, tá encontradinho aqui. E eu puxo. E ele já ficou encaixado, tá? Muito fácil. Eu venho até o meio e deixo ele aqui. Essa peça nós vamos deixar de lado pra gente poder fazer o outro bolso, tá? Aí agora nós vamos precisar de um outro pedaço de viés nessa medida aqui, ultrapassando um pouquinho só. Olha como é que eu vou fazer, tá vendo? Ó, vou deixar ultrapassar só um pouquinho, tá? E vou prender esse viés. Como que eu faço? Vou dobrar no meio, ó, vou dobrando, vai encontrar aqui as pontinhas dele, tá? Coloco ele aqui
e vou passar a costurinha para prender esse tecido aqui. Vou botar aqui o clips para ficar mais fácil para você visualizar, tá bom? A gente vai passar uma costura aqui para poder prender esse viés aqui. Quem tem a etiquetinha bandeirinha e quiser colocar, eu vou colocar a minha bem aqui, tá? Vou fazer uma marquinha aqui no meio, rapidinho assim, só para eu poder fixar ela aqui nesse meio. Já ficou marcadinha, minha bandeirinha vai entrar aqui. Vou começar a passar a costura, aí eu fixo ela aqui nesse meinho. Vamos lá. Retrocesso. Ó, agora deixa eu só ajeitar ela, eu já sei onde é o meio aqui. Só vou ajeitar e colocar a minha etiquetinha. Pronto. Pronto. Ó, fixei a etiquetinha aqui. Tá toda costuradinha aqui atrás. Agora nós vamos para o próximo passo. Já está quase pronta a nossa carteira, tá? Como que a gente faz agora? Agora, você vai pegar a carteira, uma caneta que apaga, tá? Você vai marcar meio centímetro dessa costura aqui para um lado, meio centímetro para o outro, tá bom? Eu vou marcar aqui. Meio centímetro para cada lado. E meio centímetro aqui. Pronto, ó. Meio centímetro de cada lado, que é onde a gente vai delimitar o bolsinho. Ele vai vir daqui para trás. Esse espaço do meio, ó, ele vai ficar sem o tecido, tá bom? Então agora a gente vai colocar, eu vou pegar primeiro o bolsinho do lado direito, que é o bolsinho do zíper. Aí agora eu vou prender ele aqui. Olha, eu coloco ele bem certinho aqui e vou fazer uma costurinha de segurança, aquela que eu já ensinei para vocês. Eu faço um pedacinho de um lado, um pedacinho do outro, depois que eu desviro, que eu viro ela e faço, tá bom? Depois que eu faço essa costura, que eu corto todo o excesso. Ó, a gente dobra a abinha para não ter perigo. Ó, tá toda presa. Tá vendo aqui? Toda presinha? Eu vou passar uma costurinha maior aqui, que aqui saiu um pouquinho fora. Aí, pronto. Aí a gente vai fazer do mesmo lado e nós vamos tirar esse excesso aqui. Agora é o outro bolso. Deixa eu colocar bem assim certinho e aqui eu ajeito. Só puxar para baixo. Pronto. Costurinha aqui de um lado, vou prender o outro, depois eu desviro. Por que que eu costuro do lado avesso? Porque aí o tecido de dentro não enruga, o de fora já tá todo preso, a gente não corre risco desse tecido enrugar. Pronto. Olha como é que ficou, tá? Agora nós vamos tirar o excesso, pra gente de fato finalizar a nossa peça, que já tá na hora da colocação do nosso viés. Eu venho aqui, corto todo o excesso, a gente consegue ver bem, porque nós temos a manta, onde nós prendemos o tecido principal e o de forro, aí dá pra ver direitinho, tira todo o excesso do zíper, vou cortar desse lado. Ó, todo esse excesso, aqui também. Agora eu levanto a aba e corto aqui, bem certinho. Vou tirar o excesso de linha daqui.
agora a gente já vai fazer a parte final da nossa carteira, que é colocar o viés, que é o acabamento final dela, tá? Tô cortando esse excesso para não ficar atrapalhando na hora de pôr o nosso viés. Pronto, agora a gente já pode colocar o viés. Olha como que ficou, tá? Ó. Ela vai ficar assim. Quando abrir, estão os bolsos aqui, tá bom? Sempre atentando pro zíper abrir, você tem que escolher o lado que ele vai abrir. Eu coloco de baixo para cima, ó, ele vai abrir, abre para baixo, de baixo para cima ele fecha, tá? Sempre atentando. Não vamos abrir até o final, que a gente quer o acabamento perfeitinho aqui das pontas. Como que a gente vai fazer a colocação desse viés? Você vai cortar um pedaço de viés de mais ou menos 3 dedos, tá? Um pedaço assim, ó. Geralmente a colocação dos meus viés eu utilizo esse método, então você vai ver muito nos meus vídeos. Esse método é o método que eu mais gosto. Cortou um pedaço desse, o que você vai fazer? Na parte de trás da carteira, tá? Pelo lado de dentro, mas na parte de trás embaixo, eu coloco ela assim, próxima a esse viés aqui, ó. Tá vendo que eu coloquei? O direito do meu viés com o direito do tecido aqui da parte interna, tá? Aí, o que eu venho agora? Com o direito do viés pro lado esquerdo desse viés que eu coloquei aqui, ó, eu boto direito com o avesso do viés agora. Então, vamos lá, recapitular. Direito do tecido, direito do viés, colocou. Agora, a gente tem a parte de dentro do viés. Eu pego o direito do viés, coloco essa parte de dentro aqui e começo a costura, tá? Retrocesso no início e no final para ficar bem presinho esse viés. E agora a gente vai fazer a colocação dele. Como que a gente faz? O pé da máquina tem que estar bem rente aqui ao viés e a carteira, tá? Porque vai ter exatamente meio centímetro para que esse viés fique perfeitamente colocado. Você vem devagar, sem pressa, já é a finalização da carteira. Nessa ponta arredondadinha, ó, a gente vai virar com muito cuidado com o dedo, segura e dá uns pontinhos pequenininhos, vai girando a peça e vai ajeitando para prosseguir, que aí o cantinho fica bem certinho. Não pode ter pressa no viés, tá? Ó, a gente vem colocando e faz a mesma coisa com esse cantinho aqui. Vira, segura, aí a gente vira o pé, ó, eu vou me guiando aqui, ó. Vou virando, vou ajeitando com o dedo. Ó. Agora ajeito mais um cadinho, já tá pronto para virar. E vou até o final novamente. Feito isso, aqui é a mesma coisa, tá? Essa parte que já é quase finalizando, a gente tem que fazer com muito cuidado, porque nós não podemos esquecer de pôr a aba para dentro, né? Que senão nós vamos costurar o viés nela. Então, agora a gente guarda a abinha e continua colocando o viés, tá? Sempre rente aqui ao pé da máquina. O viés rente à carteira, ao moldezinho certinho da carteira. E a gente vai rodando, vai girando. Ajeito mais um cadinho aqui. Gira mais um pouco e já estamos finalizando. Já são os pedacinhos finais. O que a gente faz agora? Eu vou cortar esse viés bem rente aqui, tá? Posso cortar depois ou cortar agora? Tanto faz. E vou, ajeito aqui tudinho e vou dar os pontinhos finais. Retrocesso agora. Já tá presinho esse viés. Olha como é que ficou aqui, tá vendo? Agora nós vamos botar o viés pro lado de lá, tá? Ele tá todo costuradinho aqui, ó, a costura dele aqui. E ele tem exatamente meio centímetro, certinho essa costura.
Então, se a sua máquina é uma doméstica, você vai ter que se atentar para usar um pé que costure exatamente meio centímetro. Não pode ser menos nem mais, porque senão o viés não vai fechar perfeitamente, tá? Eu vou tirar os excessos aqui antes de virar, porque não pode ter tecido ultrapassando o viés aqui. Aí eu vou tirar, que às vezes a gente vai fazer a curvinha, fica um pouquinho, ó. Esse pouquinho dá diferença na hora de pôr o viés. Aqui também ficou um pouquinho fora. Essa curvinha, ela é dificinho de fazer, mas vocês viram que não é uma coisa que é impossível. Pronto, e agora eu vou aqui. Só dá diferença mesmo é nessa curvinha, que ela é uma curvinha bem fechadinha. Mas muito facinho. Pronto, todo o excesso. Agora eu viro e vou colocar esse viés. Que aí a nossa carteira já está pronta para ser vendida, tá? Ó, o lado direito da peça, como que a gente faz aqui agora? A gente pega, para isso que serve aquele pedacinho que eu coloquei, ó. A gente vai dobrar para dentro e eu corto o excesso. Corto bem aqui, ó. Tá vendo? Como é que o pouquinho que eu deixei ali, ó. Aí eu viro, ó. Esse viés tem que bater exatamente em cima dessa linha da costura que a gente fez, que é a linha do meio centímetro. Por isso que é importante você saber qual pé que você tem que vai costurar esse meio centímetro, tá? Porque, ó, se eu tivesse feito mais ou menos, ia sair fora da linha. Já com o meio centímetro fica perfeitinho. Agora nós vamos fazer a colocação desse viés, tá? Ó, eu venho bem rente aqui. Retrocesso, início e final, e vou agora seguindo até lá. Vou fazendo a curvinha direitinho, muita calma. Um pontinho por vez na curvinha, que não vai estar errado. Boto a aba pra cá e sigo. Ó, tá bem na linhazinha certinho. Aqui é a mesma coisa. Tá vendo que a curvinha eu faço bem devagar, com bastante carinho? Ó. Agora essa curvinha aqui de novo. A gente vai ajeitando, que ela fica certinha. O viés dá um charme para a peça. Estamos na parte final. Eu viro aqui agora que tá na parte final, só para cortar esse excesso que eu sei que fica, só para não ficar uma linha em cima da outra e dar um acabamento feio. E agora eu finalizo, tá? Uma coisa que eu gosto de fazer é dar o retrocesso fora daquele retrocesso que eu dei, ó. Eu ando mais um cadinho, vou dar o retrocesso mais à frente, porque evita de ficar aquele murundu cheio de linha, ó. Agora eu venho aqui e corto o excesso. Está prontinha a nossa carteira, tá? Só vou ali no ferro depois para poder apagar aqui, mas a nossa carteira, olha,
está prontinho. O fechinho aqui todo acabamentinho direitinho, toda forrada. Tem esse compartimento, mais esse aqui, então a pessoa pode carregar identidade, CPF, notas, moedas, bastante documento nela. E olha como é que fica o resultado final da nossa carteira, tá? Muito bem feitinho, olha, os cantinhos, a gente foi costurando com bastante cuidado. Vamos ver a parte do avesso dela, tá vendo? Não fica um acabamento ruim aqui embaixo, tem esse excesso que nós vamos tirar, mas vocês podem ver que o acabamento fica bonito, o viés fica todo padronizado. E tá aí, uma peça fácil de fazer, bonita, tá? E essa peça você pode vender de 40 a 50 reais, tá? Tranquilamente, que é uma peça artesanal, tá? Você vai ter um lucro bom e ela vale esse valor. Aí vai da sua região, é só uma sugestão, mas você vende pelo valor que você quiser, tá? Eu costumo dizer que eu não gosto muito de dar preço, porque vai da região da pessoa, mas você pode vender tranquilamente nesse valor, que é o valor que eu vendo aqui no meu ateliê, tá bom? Chegamos ao final de mais uma aula, tá? Onde eu ensino mais um de nossos kits perfeitamente cortado. Vocês viram que não é difícil, é uma peça gostosa de fazer, super fácil e super vendável, tá? Se você ainda não se inscreveu no meu canal, eu peço que você se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, porque eu estarei lançando mais kits, então nós teremos mais vídeos ensinando como montar os kits, tá? Eu agradeço por ter assistido o vídeo e conto com a sua presença no nosso próximo vídeo. Um beijo, até a próxima!